Bem-vindo ao canal Pensamento Elevado. Estamos realizando a leitura do livro Abraço de Pai João, psicografado pelo médium Vanderlei de Oliveira, através do espírito Pai João de Angola. Finalizamos na última leitura o capítulo 8, A Raiz da Carência Afetiva. A nossa paciente Irene estava com diversos problemas que foram diagnosticados pela doutora como carência afetiva. E no decorrer do capítulo, elas conversaram um pouco sobre isso com a ajuda da terapeuta psicóloga, procurando as raízes mais profundas de questionamento do ser, das ações e de tudo que envolvia os relacionamentos da Irene. A Irene sofreu uma situação de abuso na infância e essa situação trouxe algumas marcas para sua vida adulta, trazendo agora, no atual momento, um grande sentimento de confusão em relação à sua sexualidade. Importante considerar que não temos a pretensão de ser psicólogos. Nossas observações, apontamentos e reflexões são unicamente baseadas na nossa vivência cristã, de acordo com as ideias do próprio autor espiritual. Então foi falado muito aqui sobre a questão da carência, que ela, na verdade, é um egoísmo. E aí a Irene ficou surpresa, porque ela não conseguia se entender como egoísta. Então, na verdade, por um mecanismo complexo, psicológico, que a gente não consegue muito explicar e entender, ela fez uma troca, querendo todo o afeto e atenção para si. Mas quando a doutora foi estimulando e incentivando o raciocínio e a reflexão dela, ela viu que ela já tinha tudo, mas o que ela não tinha era a si mesma. Ela projetava sempre no outro, no relacionamento com o outro, as suas frustrações. E ainda mais, ela não se sentia amada, querida, protegida. E isso só vem quando ela, de fato, se interessasse para gostar e cuidar e valorizar a si mesmo. Daí vem o profundo sentimento de rejeição, complexo de inferioridade, que faz a gente não aceitar uma comparação, não aceitar ser criticado, não aceitar dizer não, por medo de que as pessoas deixem de gostar de nós, de ser julgados, de perder aquele afeto. Na verdade, a gente acaba se tornando mendigo do afeto dos outros, né? Essa necessidade de carência e de atenção. Como que a gente se blinda disso? A gente precisa se entregar à meditação e à oração, fortalecer os nossos pontos bons. Como disse Pai João aqui, né, nas reflexões, nas análises, né, da doutora, a rejeição é um indício, ela é uma pista ali que está sendo dada de que você precisa olhar para você. Você precisa se cuidar, você precisa amar sem esperar recompensa. Fazer o outro sem esperar nada em troca, não preocupar com a opinião do outro, parar de se comparar, parar de querer ser o que o outro não é. E uma das situações aqui que foram os gatilhos emocionais para a Irene, a falta de afeto que ela sentia na infância, da presença da sua mãe, daquele carinho, daquele afeto, ela transferiu psicologicamente para a tia dela. E isso fez com que aquela relação fosse muito importante. Não pelo ato sexual em si que ela sofreu, mas por preencher aquele vazio que ela tinha de se sentir acolhida e protegida pela mãe dela. Que a gente até citou que é um dos trabalhos da constelação familiar. Buscar esses buracos que ficam aí nos nossos relacionamentos e que a gente tenta compensar com outros relacionamentos, com outras pessoas, né? A figura do pai, a figura da mãe, a figura de alguém ali que faltou naquele momento na nossa infância. É uma imaturidade. Como que a gente lida? Como que a gente vence isso? Autoanálise, autorreflexão, autoamor, olhar para si, sem se cobrar, sem se culpar, diminuir as expectativas em relação aos outros, em relação a si mesmo, não ter perfeccionismo. E o que eu falei aqui, que a gente tem que colar bem grande uma faixa e colocar na nossa casa. Não se comparar com os outros. Você é único.
O outro tem direito de conquistar o lugar dele, de ser e de fazer. E você tem o seu, né? Cada um é importante na engrenagem divina. Cada um tem um dom, cada um tem algo a contribuir e a oferecer de muito bom, nobre e justo para toda essa criação e essa coletividade planetária. Enfim, no final do capítulo, ela foi direcionada para o tratamento no plano espiritual através de uma intuição que a terapeuta sentiu do Dr. Inácio. E coincidentemente, estou abrindo aspas aqui, mas sem ser coincidência, ela encontrou a Hilda, que era aquela senhora que tinha tentado suicídio e que estava se recuperando e que também iria passar por essa doutora. O acaso? Com certeza que não. E elas combinaram de encontrar junto no mesmo centro no mundo material. Começamos agora a leitura do capítulo 9, a urgência do alto amor. Vamos lá com a nossa citação do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O Livro dos Espíritos, questão 886. A consulta de Irene com a doutora Sandra foi uma aula sobre as nossas necessidades emocionais e afetivas. A médica e terapeuta não é só portadora de fina cultura e hábil competência profissional, como também possui uma intuição muito aflorada. Dr. Inácio posteriormente comentou que em vários casos tratados no Hospital João 23, ele sempre contou com a mediunidade espontânea da doutora, para que os planos de socorro e amor pudessem se derramar sobre as dores dos pacientes daquele local. Como o Dr. Inácio, Carminha e eu estávamos no consultório, e já sabendo que Hilda também receberia ajuda e orientação, ficamos para acompanhar a consulta seguinte. Então agora a consulta é com a Hilda. A doutora foi muito gentil, falou logo que Hilda entrou. Como sua fisionomia melhorou, você está linda. Remoçou muito da semana passada para cá. Doutora, já que a morte não me aprovou, resolvi cuidar da minha vida com mais alegria e atenção, tentando transformar minha existência em algo útil. Chega de fugas. Que boa notícia! E como tem passado? Bem melhor, doutora Sandra. Ainda tenho muitos sonhos, mas, como estão diminuindo, acordo mais descansada. Estou sentindo alguns efeitos colaterais dos remédios que me incomodam um pouquinho, mas não o suficiente para atrapalhar o meu dia. Comecei a me cuidar, senti vontade de voltar para a academia, de voltar a ler, fazer coisas que eu fui deixando de lado com o tempo. Já abandonei meu cargo e estou procurando uma nova oportunidade. Não quero mais nada com a política, nem com o serviço público, e muito menos com relacionamentos. Vamos corrigir essa fala. Relacionamentos que não valem a pena. Cansei de centralizar meus esforços em ter um amor. Pedi demissão dessa tarefa infeliz de mendigar amor e afeto. Chega dessas relações abusivas. Cansei. Chega. Certo, isso mesmo. E na casa da fraternidade, você está indo? Estou indo e, sobretudo, amando frequentar o centro. Se soubesse da existência dessa casa antes, já teria participado das atividades há mais tempo. Na casa que frequentava, não tem esse tipo de atendimento espiritual com entidades desencarnadas. É uma bênção. Aliás, a sua paciente Irene vai se encontrar lá comigo e a minha mãe na próxima quarta-feira. Que ótimo! Dê apoio a ela, ela vai precisar. Eu fui tão aparada que se puder fazer algo por mais alguém, será uma bênção. Os médiuns da casa me disseram que quando eu estava internada em coma, eu fui assistida pelas equipes espirituais que orientaram os trabalhos. A senhora sabia disso? Sabia sim, Hilda, mas sempre mantemos muita discrição no assunto. Vamos ao nosso tema, então? Nosso? A senhora quer dizer meu, né? É assunto nosso, Hilda, pois não existe ninguém nessa terra sem carência. Todos nós sentimos falta de alguma coisa. Temos, por exemplo, falta de Deus, de paz, de alegria. A forma como lidamos com o que nos falta é que vai fazer a diferença ou não na nossa vida. É verdade, doutor, acho que eu tenho todas elas. E o que é pior, lido mal com todas.
Não consigo conviver com frustrações, perdas, dor, tudo que está relacionado à carência. No entanto, o que mais a machucou e adoeceu foi a carência de ser amada, né? Sim, tenho plena consciência disso e queria começar hoje fazendo uma pergunta. Fiquei meio atrapalhado com algumas ideias que foram levantadas na terapia ao longo das últimas semanas. Tudo que eu sei sobre o ensino dos espíritos não foi suficiente para explicar esse assunto em minhas cogitações. A terapia tem mexido muito comigo, virei um liquidificador de pensamentos. E o que mexeu com você? Saber se ser amada é carência. Saber se querer ser amada é carência. Não, não é. Mas, quando isso se torna o centro dos interesses mentais na vida de alguém, com certeza ela vai adoecer. Ser amada é direito universal. O carente, porém, não usufrui do seu direito e sofre com ele. Você consegue perceber essa diferença? Consigo sim. Sinto necessidade de ser amada. E tenho um trio infernal que me consome: rejeição, solidão, baixa autoestima. São sentimentos sintomáticos que servem para avisar que a sua carência está em nível agudo. Eles formam o piso emocional da sensação no campo emocional. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 19, nos diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de seus trabalhadores. Essa indignidade é o resultado do nosso trajeto milenar nas armadilhas infelizes do egoísmo. Foram 3 as principais feridas abertas depois de tantas reencarnações no egoísmo: a inferioridade, o abandono e a fragilidade. A inferioridade nos leva à falta de valor pessoal, que tem por resultado uma dolorosa sensação de baixa autoestima. A baixa autoestima serve para nos acordar para uma relação de mais amor e tolerância conosco. O abandono impede a nutrição da conexão afetiva. Não conseguimos sentir o amor alheio e aí nasce o sentimento de rejeição. A rejeição quer nos avisar sobre a importância de nos aproximarmos mais de nós mesmos, de sermos nossos melhores amigos e cuidarmos mais com carinho da nossa vida. A fragilidade nos faz sentir que estamos sem poder, força e capacidade para criar soluções, resolver problemas, construir nossa libertação diante das dores da vida, aprisionando-nos no sentimento de incompetência. A incompetência tem por finalidade estimular a reavaliação de nossas verdadeiras qualidades e com a melhor direção para empregar a nossa força. Sob esta ótica, tudo que sentimos no sistema ecológico e emocional tem por objetivo de gerar equilíbrio, mais luz e melhor aproveitamento em nossas vidas. Então, esse fruto milenar desse egoísmo aí que a gente vivenciou, ele colocou em nós, né, essa sensação de inferioridade, abandono e fragilidade. A inferioridade é quando a gente não se dá valor, a gente não vê o nosso valor pessoal. Isso, gente, é diferente da gente ficar assim, mas eu vou ficar falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, são coisas diferentes. Você reconhecer o que você já conseguiu, o que você faz de bom, isso não é errado, não tem erro nisso. O erro é você ficar se comprazendo nisso e se achar melhor que os outros. Mas você se sentir bem com você é ótimo. Ainda mais quando você se sente útil, né? E aí vem a baixa autoestima, né? Para ver que a gente precisa encontrar os nossos pontos fortes, aquilo que a gente já fez, já conquistou, o que a gente tem de bom, né? O abandono é quando a gente impede aquela nutrição da conexão afetiva. A gente não sente o amor do outro, né? Cria uma barreira e se sente rejeitado. A gente já acha que a pessoa está rejeitando e 99,9% disso está na nossa cabeça. Às vezes a pessoa nem pensou, nem sente nada. É a gente que está com isso, né? Porque a gente se sente menos. É o complexo do vira-lata, né? Que a gente fala. Então a gente precisa. Isso é um indicador para quê? Olhe mais para dentro de você. Ser melhor amigo de você mesmo. Cuida com carinho da sua vida. E a fragilidade, né? Isso é um dos mecanismos mais assim. Nossa, muito acontece, né? Acontece muito. Que é o que a gente está sentindo agora.
Por ter alimentado tanto tempo o poder, o egoísmo, a arrogância, e agora a gente está numa luta contrária a isso, a ser mais humilde. Quando a gente pede ajuda, na verdade a gente acha que a gente está sendo fraco, porque o nosso ego acostumou a não pedir ajuda, a ter uma fortaleza de autossuficiência, de mandar, de poder. Então hoje a gente já está se sentindo mais frágil, todo mundo se sente mais frágil. E aí o que acontece? Isso já fortalece com a rejeição, com a baixa autoestima, com o abandono, né? Porque a gente só se vê como menos, né? Frágil, fraco, incompetente. E aí o que a gente precisa ver? O que eu faço de bom? O que eu sou útil? Né? Não, eu estou no novo caminho agora. Eu estou trilhando um novo roteiro. Né? E fortalecendo esses outros pontos, que são as virtudes opostas aí ao que a gente cultivou no passado. Ah, mas é ruim pedir ajuda, eu não gosto. Mas a gente depende dos outros. Por mais que a gente ache que não, tudo que a gente vive aqui tem alguém que fez. Tem alguém antes de nós. Ninguém é autossuficiente, né? Então são as reflexões aí desse início do capítulo.